Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Suratul Layl, surata da noite. Então, começando aqui, vamos entender o motivo desta surata ter sido revelada. O motivo desta surata ter sido revelada foi por causa do mais fiel companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que comprou a liberdade de muitos escravos na época, de muitos muçulmanos que eram escravos, não escravizados por muçulmanos, mas escravizados por árabes não muçulmanos na época. E Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu queria libertar esses escravos para deixá-los em liberdade. Então, Abu Bakr as-Siddiq, por exemplo, comprou a liberdade de um sahaba muito conhecido, todos conhecem, Bilal ibn Rabah, que é o Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, que foi escolhido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o mu'adhin, aquele que faz o chamado para a oração devido a sua voz ser a voz mais bonita. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu foi também o primeiro a doar a sua riqueza por Allah, fi sabilillah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dentro da nação islâmica, é a segunda melhor pessoa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Surat Duha foi revelada para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Surat Al-Layl foi revelada para Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Foi um dos motivos, mas o significado é para toda a humanidade, como explicamos em outras suratas. Quando Allah fala com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serve também de exemplo para nós. A mesma coisa essa surata. Tem versículos que está falando para Abu Bakr as-Siddiq ou do Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que também serve para toda a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, começando por esta surata, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, pela noite quando tudo encobre, ou seja, encobre a noite, encobre o dia com a sua escuridão. O que estava aceso, o que estava iluminado, fica escuro com a noite encobre. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, pelo dia quando se mostrou em plenitude, ou seja, quando o dia aparece e é descoberto. Como que é descoberto? A escuridão da noite, descoberto da escuridão da noite e o surgimento do dia. A escuridão, a noite, está encobrindo o dia e depois essa noite descobre e surge o dia, surge a plenitude da luz, a luz matinal. Agora, analisando estes dois versículos, na Surat Duha, como levamos nas aulas passadas, começa com a Duha, que é a plena luz matinal, falando do dia, e depois fala da noite. Nesta surata é diferente. Por quê? Porque uma surata começa com وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, começa primeiro com o dia, depois a noite, e aqui começa com a noite, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Qual que é o sentido? Qual que é o motivo? Então, o sentido, Wallahu a'lam, e Allah sabe mais, é que al-Duha, Allah começou com al-Duha na Surat al-Duha, pois Allah está falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e então naquela surata o mais cabível na surata era Surat al-Duha, porque está associando a plenitude da luz, a luz matinal, com a era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que trouxe a luz para todos. Esse é o sentido. Agora, nesta surata, qual é o sentido? Nessa sura é um pouco diferente, é no sentido dela
normal mesmo. Porque é o sentido que a noite vem antes do dia. Tanto é que Allah criou a noite primeiro, depois o dia. O mundo estava escuro até que Allah criou o sol e a lua. Então a noite veio antes do dia. Outra pergunta. Por que o primeiro versículo está no presente e o segundo no passado? Pela noite, quando tudo encobre, ele está no presente. Pelo dia, quando se mostrou em plenitude. Por que o primeiro versículo da noite está no presente e o segundo no passado? Então, a resposta falada pelo o Imam Ibn al-Qayyim, sábio Ibn al-Qayyim, ele disse, que Allah tenha misericórdia sobre ele, a noite aparece em níveis e vai ficando cada vez mais escura. Já o dia já aparece com aquele sol forte e ilumina todo mundo. E podem observar que este estudo do sábio é realmente muito cabível, pois o sol se põe, vai escurecendo aos poucos. Primeiro não fica tão escuro, depois no final da noite, perto do Salat al-Fajr, se vocês repararem, é o momento onde a noite fica mais escura, bem perto de nascer o sol. A noite é mais escura neste momento, então. Então este é o motivo para Allah usar o presente no primeiro versículo e o passado no segundo, porque, como falamos, a noite ela vai por níveis e o sol ele já apareceu. Quando ele aparece de uma vez e já iluminou tudo. Depois, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, e por quem criou o masculino e o feminino, ou pela criação do masculino e feminino. E essa é a mais provável, pela criação, porque há sábios que dizem que Allah está jurando por Ele mesmo, por quem criou o masculino e o feminino, e há sábios que dizem que Allah está jurando pela criação. E o mais provável, e a maioria dos sábios tem a mesma opinião, que a segunda é a mais cabível, pela criação. Depois, inna sa'yakum lashatta, por certo, vossos esforços são vários. Então, cada ser humano tem objetivo. O que são, por certo, vossos esforços são variáveis. Cada ser humano tem objetivos diferentes e se empenha de algum modo em alcançá-los. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo sobre a palavra sa'yakum. Sa'yakum vem da palavra sa'i. O ato, é mais do que um ato, sa'i. É o ato que a pessoa se esforça muito para conseguir. Às vezes até compete por este ato com outras pessoas. Depois, vocês vão entender agora vão entender nos próximos versículos por que a gente falou inna sa'yakum lashatta, e depois eu volto um pouquinho neste versículo. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, então, quanto aquele que doa a riqueza e teme, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, e acreditou na al-husna. Estes dois versículos juntou toda a base da nossa religião, as três bases: doou, temeu e acreditou no al-husna. Você não doa ou não dá alguma coisa a não ser que obedeça às ordens de Allah sem questioná-las, sem pensar duas vezes. Não dá só de riquezas, mas qualquer coisa. Você doa do seu tempo para rezar, e você diz: ouvi e obedeci às ordens de Allah. Doou sua riqueza pela causa de Allah, ouvi e obedeci. Dê tempo aos seus familiares. Então você aceita as ordens de Allah sem hesitar. Essa é a primeira base. A base de você se doar pelo seu Criador, por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, dê a Allah tudo o que você tem para dar a Ele. Dê a sua devoção inteira. Peça perdão.
dê a verdade, seja verdadeiro com Allah. O medo, direcione todo o medo a Ele. Peça ajuda a Ele quando estiver com medo. Peça de Allah e tenha amor por Allah. Doe-se inteiro por Allah. Essa é a primeira base. Então, dê a você mesmo, proíba-se das coisas ruins, se aproxime das coisas boas, do que agrada a Allah. Dê aos outros, sorria para as pessoas, ajude-as no que precisar e doe sua riqueza para quem precisar. Tudo isso entra na parte de a'ta, da doação. Depois, taqa, a temência. Não veja o haram, não escute o haram, não ande até o haram, não beba bebidas alcoólicas, não faça nada que desagrade a Allah. Então, a temência obriga você a se segurar, a segurar o seu próprio eu, que sempre está incitando você a fazer coisas ruins. E depois, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, e acreditou no al-husna. Então, o que os sábios falam de al-husna? Al-husna vem do coração. Al-husna é como que você acredita no al-husna com o coração. Al-husna é a real verdade. Al-husna é tudo aquilo que Allah criou, tudo aquilo que Allah determinou para nós, todos os livros, os profetas, o mensageiro de Allah, tudo isso entra no al-husna, tudo que devemos acreditar. Então, essas são três bases, três forças. A força a'ta, de doar, a força do ato, que para você dar alguma coisa você tem que se mexer, você tem que fazer a'ta. A força de você deixar algo, que é a temência, no sentido de você se afastar das coisas ruins, e a'ta wa saddaqa bil husna, que é acreditar no al-husna, que é a força do pensamento, do conhecimento. E qual que é a melhor das três forças? A última, que é o conhecimento. Pois se o ser humano acreditar na verdade, conhecer a verdade, ele será temente e se doará por Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. A esse, as coisas boas. Então, para esse... Então, voltando um pouco. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Essas pessoas que doaram, se doaram por Allah, temeram a Allah e acreditaram na verdade, Allah facilitará para elas. Então, esse é o sentido, Allah facilitará para ela nesta vida e na outra vida. Depois, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. E quanto a quem é mesquinho ou avarento, pão duro na linguagem mais popular, e se considera autossuficiente, ou das pessoas mesmo, que não precisa de ninguém, ou de Allah. A pessoa esquece que as outras pessoas existem e também esquece de Allah. Então, o sentido de mesquinho, avarento, pão duro, não só de dinheiro, mas palavras boas, conselhos, às vezes doar o seu tempo para algo que é necessário. Então, a pessoa não abre nada do seu tempo para fazer algo de bom. Também isso é pandurice. Também é ser mesquinho. Então, agora reparem como estes versículos do Alcorão foram organizados. A gente falou, primeiro estava falando das pessoas que Allah facilita para eles. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Quem doou e temeu e acreditou no al-husna. E ao contrário desses três outros versículos que a gente vai falar agora, que a gente está falando agora. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, que é mesquinho, que é ao contrário de quem doou.
Bakhila wastaghna, e que se sentiu autossuficiente. Por que wastaghna é o contrário de a temência? Porque a pessoa que acredita que é autossuficiente, que não precisa mais de Allah, ela não é mais temente, ela não teme mais Allah. Então essa é a justificativa porque o wastaghna veio no antônimo da palavra temência, taqa. Wasaddaqa bil husna, e acreditou no al-husna. No versículo seguinte de wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna, e desmente al-husna. Então a pessoa que é mesquinha e se considera autossuficiente, ela desmentiu al-husna, que é ao contrário das pessoas, das outras pessoas que acreditaram na verdade, que falamos dela nos versículos anteriores, que wasaddaqa bil husna, que acreditaram no al-husna. Então, o que acontece com essas pessoas que desmentiram al-husna? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, a esse facilitaremos as coisas ruins. Este versículo é extremamente importante. Todo muçulmano deve prestar atenção nesse versículo. Um versículo muito grandioso que ensina, essa sura inteira que ensina para a gente. Ensina a importância da generosidade e o comportamento do verdadeiro crente. E a avareza é característica dos renegadores da fé. A característica do crente, do muçulmano, é a generosidade. Mas fazendo uma observação, às vezes você vê pessoas não crentes, renegadoras da fé, que não são muçulmanas, que são muito generosas. E o que você fala quando vê esta pessoa? Você diz, esta pessoa, a única coisa que falta para ela é ela ser muçulmana, né? Puxa, ela é tão caridosa, tão generosa, que falta a ela ser muçulmana. E o que acontece com essa pessoa que é generosa e vira muçulmana? Então, essa é a única coisa, o único ato que é preservado quando a pessoa vira muçulmana, que não era muçulmana e vira muçulmana. A generosidade antes dela virar muçulmana, Allah começa a recompensá-la. O que estava atrás de generosidade que não foi contado, é contado a partir de quando ele vira muçulmano, mostrando a importância da generosidade para esses atos. Quando um muçulmano não fez, quando uma pessoa não era muçulmana e fazia generosidades, e quando se tornou muçulmano, todas as generosidades que fez antes de virar muçulmanos contam, né? A partir de quando ele é muçulmano, tudo que ele fez é contado agora. Então mostra a importância da generosidade. E veja também que a avareza causa caminhos difíceis, como Allah falou, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, e facilitaremos para ele as coisas ruins, ou o caminho difícil. Então, a avareza, as pessoas muito avarentas, muito apegadas ao dinheiro, que não sempre seguram para si e não doam dinheiro, não doam seu tempo, não falam coisas boas para as pessoas, sempre vivem fechadas, não querem ajudar as outras pessoas. Ela sempre vive em situação difícil, sempre muito preocupada, nunca está tranquila. São problemas atrás de problemas, mesmo ela tendo uma riqueza suficiente para estar tranquila. Já o generoso, as coisas para ele são mais fáceis, mesmo que ele não tenha nada. E essas três forças, nós falamos das forças do crente, do verdadeiro crente. Nós falamos da força do verdadeiro crente. E agora estas são as três forças que anulam essas forças do crente, que são a avareza, pensar que é autossuficiente, não precisa mais de Allah, e não acreditar no al-husna. São três forças negativas. Então nós temos três forças positivas do verdadeiro crente, que é doação, pessoa que se doa
não só doa a riqueza, mas se doa para Allah, a temência e acreditar no Al-Husna. E temos as 3 forças negativas, que é a avareza, né, ou ser pão duro, ser mesquinho, pensar que é autossuficiente, não precisa de Allah, não precisa de ninguém, e não acreditar no Al-Husna. Então, retornando no versículo que eu falei lá atrás, Inna sa'yakum lashatta, por certo, vossos esforços são vários, então por isso que vossos esforços são vários, porque há pessoas que escolhem ser há pessoas que escolhem um caminho para serem felizes, para que Allah facilite a elas, que são os verdadeiros crentes, e há pessoas que escolhem outro caminho, que é o caminho mais difícil, que Allah facilita para ela a dificuldade. O próximo versículo, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, e de nada valerão suas riquezas quando morrer, ou quando cair no inferno. Então, a sua riqueza você não vai aproveitar, vai ficar preocupado nesta vida e na outra, a não ser que doe, seja generoso. Depois, Inna alayna lal-huda, de fato, nós nos encarregamos de guiar. Nós quem? Allah. Allah está usando nós para falar, mas esse nós é Allah que está falando. E guiar no sentido de mostrar o caminho. Então, para vocês verem como é importante este guia, nós pedimos em todas as orações para que Allah nos guie. Quando falamos a Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos a senda reta. Portanto, as 5 orações são de extrema importância para o muçulmano, e se ele não fizer essas 5 orações, ele não será guiado. Então é extremamente importante as 5 orações. Então, as 5 orações nós pedimos para que Allah nos guie. Por exemplo, na surata, quando recitamos a Surat al-Fatiha, da abertura. Portanto, as 5 orações mostram o caminho para a gente. Nós pedimos para que Allah nos mostre o caminho certo para a gente. Então, essas 5 orações são indispensáveis, muito importantes. E não seremos guiados se não orarmos as 5 orações. Depois, um outro versículo, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, e por certo somos encarregados da outra vida, ou pertence a nós a outra vida. Allah está falando como nós, de novo, mais uma vez, como a gente explicou no versículo anterior. Então, somos encarregados da outra vida, que é a outra vida depois da vida mundana, quando morremos, e a primeira é a própria vida mundana. Então, algumas perguntas. Por que a outra vida veio antes da primeira? E por que a primeira ou a outra vida vem primeiro? E qual a mais importante? Então, a resposta, a outra vida veio. E qual é a mais importante? A mais importante é a outra vida. Por isso veio primeiro, para mostrar a importância da outra vida. Depois, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, então eu os adverti sobre o fogo que flameja, o fogo que queima e fica cada vez mais forte. E quem foram os advertidos? O povo em Meca, em geral, para todas as pessoas que ouvem este versículo. Eu os adverti sobre o fogo que flameja. Depois, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, nele não se queimará senão o mais infeliz. E quem é este infeliz? A resposta está no versículo seguinte: الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى, aquele que desmentiu e virou as costas. Então desmentiu com a língua e virou as costas com os atos. Desmentiu a mensagem de Allah, o mensageiro de Allah. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى,
e fica longe dele o mais temente. Fica longe dele o quê? O inferno. Então, os próximos dois versículos são específicos para o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq, como explicamos, e agora vamos explicar esses versículos mais a fundo. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, e ficará longe dele, do inferno, né, o mais temente. Quem é esse mais temente? Então, justamente é Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Por que veio este versículo? Como resposta ao pai dele, que disse a ele: se você ficasse longe desses fracos que ficam contigo, que de nada te beneficiam, seria melhor para você, né? Está falando, se você ficasse longe desses fracos que ficam contigo, eles não te beneficiam nada, é melhor para você ficar longe deles. Então ele respondeu: quero que essas pessoas estejam comigo. Então veio este versículo mostrando que essas pessoas que ficam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está com Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, por isso ele está no caminho certo e o fogo do inferno estará longe dele por ele ser o mais temente. Claro, o mais temente depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois, الذي يؤتي ماله يتزكى, aquele que doa a sua riqueza e purifica a si mesmo. E foi dito pelos grandes sábios que o que mais te afasta do inferno é a sadaqa, a doação. Vamos falar só um pouquinho deste versículo 18. Também foi para Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. الذي يؤتي ماله يتزكى, aquele que doa sua riqueza e purifica a si mesmo. Então, nesse versículo, está falando para Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mas também levamos em geral, levamos em consideração para todas as pessoas. Mas vamos analisar agora esse versículo como para Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Então, este versículo foi uma resposta a Umayya e outros idólatras que disseram, quando viram Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu trazendo ouro para pagar a liberdade de Bilal, né, que era escravo, o que eles disseram? Ele está comprando Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, pois Bilal deve favores a Abu Bakr as-Siddiq. Então eles achavam que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu estava comprando o escravo Bilal por algum interesse. Então veio este versículo desmentindo Umayya e os outros idólatras que falavam sobre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. الذي يؤتي ماله يتزكى, aquele que doa a sua riqueza e purifica a si mesmo, que é Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Depois os outros versículos também vão falar da intenção de quem doa, né? Não só Abu Bakr as-Siddiq, como todas as pessoas devem fazer quando doam seu dinheiro. Agora, falando desse versículo em geral para todas as pessoas, falamos que, como dizem os grandes sábios, o que mais te afasta do inferno é a sadaqa, a doação. Prova disso o que é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse às mulheres na khutbat al-futur, no sermão do al-futur: ó mulheres, façam doações, porque eu as vi como as que mais habitam o inferno. O gênero feminino é o que mais habita o inferno, mais que o gênero masculino. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivava as mulheres a fazerem doações para que elas se afastassem do inferno, ficassem longe do inferno. Há outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para os seus companheiros: fiquem longe do inferno, nem se for por um pedaço de tâmara. Se juntarmos os dois hadith, conseguimos ver a importância da doação, da sadaqa. E foi lembrado também em outro hadith bem conhecido, se vocês podem pesquisar depois na internet, que é o hadith que fala das 7 pessoas que serão protegidas na sombra
de Allah, na sombra do trono de Allah no dia do juízo final. Uma delas, quem será? É o homem que doou e escondeu a sua doação da mão esquerda para que a mão esquerda não saiba o que a mão direita doou. O que quer dizer isso? A pessoa que doou e não mostrou para todo mundo. É uma metáfora, né? A pessoa doa sem a mão esquerda ver. Então a pessoa quer dizer o quê? Que a pessoa doa e não quer que ninguém veja, ninguém saiba. E foi usado também neste versículo, purificou, yatazakka. Por que a doação purifica? Porque a natureza do ser humano é ser individualista e apegado às suas riquezas e não ver a situação das outras pessoas. Então, quando você doa, você está purificando essa natureza ruim do ser humano. Depois, o próximo versículo, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. E ninguém deve fazer uma caridade, doação, esperando receber de volta. Há pessoas que doam e ficam no pé da pessoa que recebeu a doação, por troca de favores ou pedindo para que faça súplica para ela e etc. E a Aisha, radiyallahu anha, que Aisha, a mulher do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ela doava, às vezes a pessoa que ela doou ficava na porta dela para fazer doar e ela fechava a porta para não ouvir esse doar por causa desse versículo, temendo que ela fosse uma das pessoas que doassem e quisessem algo em troca. Então ela era extremamente preocupada com isso. Depois, se não para buscar a face do Senhor, o Altíssimo. Então, juntando os versículos, aquele que doa a sua riqueza e purifica a si mesmo. Ninguém deve fazer uma caridade, doação, esperando receber de volta. Senão, só deve fazer a doação, exceto para buscar a face do seu Senhor, o Altíssimo. A pessoa só deve doar só para Allah, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, e ele estará satisfeito. Quem estará satisfeito? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ele estará satisfeito com o que Allah dará a ele. Então reparem no Surat al-Duha que Allah fala وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. E Allah, o teu Senhor te dará e você ficará satisfeito. E neste versículo Allah fala para Abu Bakr as-Siddiq وَلَسَوْفَ يَرْضَى, e ele estará satisfeito. No versículo de Al-Duha Allah usou uma outra forma de falar, uma outra forma mais, vamos dizer, mais carinhosa, porque está falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aqui está falando com Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, وَلَسَوْفَ يَرْضَى, e ele estará satisfeito. Então, vejam também que Surat al-Layl e Surat al-Duha estão uma perto da outra, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está junto com Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. O Abu Bakr as-Siddiq está junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. E essa foi a aula de hoje. Então vamos aprender bastante com essa sura. Essa sura é extremamente importante, mostra o ser humano como deve ser generoso e não deve ser avarento. Essa foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.